Defesa TV. Bom dia a todos os profissionais da área de segurança privada, segurança pública, aos aficionados no assunto e que acompanham o tema da segurança no Brasil, de diversos locais e sobre diversos pontos de vista, mas acompanham a gente aí nas publicações e o tema de modo geral. Meu nome é Alexandre Martins, eu sou editor aqui do Segurança em Foco, do site Defesa TV. Nós estamos aí traçando uma saga de um tema bastante importante, não só para nós, mas como para a população de modo geral. O nosso tema aqui é segurança privada no Brasil, e nós estamos aí na quarta etapa da nossa jornada, dividida em etapas aí, porque é importante que a gente permeie todos os temas sem deixar nada para trás. Como diziam os advogados, né? À luz dos últimos fatos, com a publicação aí do novo decreto da Presidência da República, ficou claro que era hora da gente falar sobre o porte de arma para o profissional de segurança privada. Tá? E esse é um tema que bate diretamente com o que a gente vem discutindo aí anteriormente, com relação à capacitação, valorização e o profissional de modo geral, como ele é visto também pela sociedade, como nós queremos ser vistos. Então, antes de abordar esse tema aí, gente, vamos fazer uma coisa muito importante. Vamos gerar alguns parâmetros e regras, para não dizer normas, para ficar claro não só a minha opinião, a minha posição sobre o tema, também seus prós e contras, que porventura existam, que sempre existem de pontos de vista divergentes, e as responsabilidades e, por que não, as dificuldades que esse tema gera e produz, principalmente para nós da área de segurança. A minha opinião, tá? O meu ponto de vista em relação ao tema, eu sou o primeiro a dizer, para deixar bem claro, tá? Ele é estritamente técnico, não tem nada a ver com paixão, ideologia ou qualquer outro tipo de motivação comercial, financeira, etc. Eu não tenho isso, tá? Apesar de ser um aficionado por armas de fogo e armas brancas de modo geral, eu sempre estudei, sempre acompanhei o tema, sou atirador, tá? Sempre corri atrás disso, sempre gostei, mas sempre vi as armas como uma ferramenta de defesa, tá? Principalmente por ser um instrutor de sobrevivência. Eu vejo ela como uma ferramenta de defesa, nunca como uma arma de ataque, tá? Mas voltando para a área de segurança, quando me especializei, eu vi que ela também é uma ferramenta de ataque, tá? E quando usar? Aí gera um outro tema que a gente vai ver lá para frente. Essa minha dúvida, tá, gerou o quê? Uma controvérsia que me levou a estudar sobre o tema. Já que ela é uma arma de defesa, por que ela é uma arma de ataque? Em qual situação eu uso uma e qual situação eu uso outra? Aí eu descobri que existe a lei que faz esse parâmetro para mim, tá? E assim eu acredito nas instituições, na Constituição, nas leis, tá? Acredito no que está escrito lá, principalmente no direito de legítima defesa. Mas eu fico preocupado sempre com o quê? Com as consequências que esse direito gera, porque todo direito tem um dever e uma consequência, e isso as pessoas às vezes elas esquecem, que levam a gente a cometer erros. Dito isso, tá? Deixado claro essa primeira etapa, vamos entrar no tema, tá? Abordando primeiro a parte jurídica da história. Esse tema gera muita controvérsia e polêmica, tem muitos pontos de vista e tem pouco conhecimento prático envolvido, principalmente no cidadão, que acaba vendendo a história que lhe é passada, tá? Sem muito conhecimento. Porque, infelizmente, o povo, de modo geral, não só o brasileiro, ele divulga a informação que ele ouve de uma fonte segura como verdade. E essa fonte, às vezes, ela manipula a informação. Isso é uma coisa que a gente da área de segurança sabe bem. Diversos pontos de vista, tanto no poder público como no privado, agentes de segurança, infelizmente, tanto da nossa área quanto pública, que pregam diversos pontos de vista controversos. Muitas entidades de classe, ONGs, que têm fins ideológicos, políticos e religiosos, que acabam pervertendo ou mudando o tema, puxando ele para fora do foco real, que seria, no caso aqui, a ciência humana e a ciência técnica. Toda retórica, toda história começa de algum lugar. A nossa história, que é a nossa saga sobre o tema, começou lá em 2003,
com a edição do Decreto-Lei 10.826, 22 de 12 de 2003, ou o famoso Estatuto do Desarmamento, tá? Ou como alguns dizem, o famigerado Estatuto do Desarmamento, que foi levado a cabo num plebiscito em 2005, onde 63% da população votou não. Porém, os políticos da época fizeram a lei valer com uma canetada. Tá? Essa lei aí, dita Estatuto do Desarmamento, ela dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e cria o SINARM, o Sistema Nacional de Armas. E, lógico, define crimes e punições e outras providências, como toda lei. Sem entrar no mérito ideológico, gente, o controle e desarmamento do povo foi estritamente ideológico, infelizmente. Tá? É um tema que não dá para entrar, mas também não dá para sair dele. Não funcionou de um lado, mas funcionou do outro. Esse decreto sepultou a nosso direito de defesa, nosso direito de portar armas e termos uma arma pelo menos, e que, né, todo cidadão na época, né, que portasse uma arma de fogo ou era agente da lei ou era um marginal, ou um assassino em potencial, como declarou nosso ex-presidente da República, Luiz Inácio. Aí vão 16 anos, né, desde o decreto de 2003 até a sua votação, mas de efetiva aplicação são 14 anos em média, né? E ele não funcionou. Os números estão aí para provar que ele não funcionou. E a gente sabe que a boa intenção dele pavimentou a estrada entre o céu e o inferno, na realidade, porque não fez sentido nenhum. Ele desarmou a parte honesta e armou a parte desonesta. Mas isso aí é uma retórica que todo mundo já ouviu, a gente não vai perder tempo falando sobre isso. O fato real é que apenas piorou e piorou muito, principalmente, né, para nós, povo, para não dizer da área de segurança. O foco principal do Estatuto era o desarmamento, para a redução do número de mortes por arma de fogo, o número de homicídios, que também é provado que não funcionou. Há um número grosseiro que a gente capta na internet, em sites de segurança pública, em entidades de classe, até algumas ONGs, tá? Que entre 2003 e 2019, só para fazer uma média grosseira, o número de mortes aumentou de 28.800 para 59.800. Números arredondados, não muito precisos, tá? Só para fazer uma média grosseira. Entre 1980 e 2014, que tem uma estatística da revista Exame, tá? Morreram 967.851 brasileiros. Desse total, 85% foram com armas de fogo. Tá? Esse número primeiro foi com relação à violência e outros meios. Não incluem mortes naturais. Tá? Desse número, 85% representa 822.673 brasileiros que morreram por disparo de arma de fogo. Então, uma média grosseira de 24.196 habitantes ano para 34 anos de história do nosso país. Observando esses dados, a realidade é nua, crua e óbvia, né? Independente de que seja qualquer ponto de vista, o bendito estatuto não funcionou como deveria, como era esperado. E eu digo infelizmente, porque se ele tivesse funcionado, hoje estaríamos numa realidade bem melhor, tá? Mas ele funcionou infelizmente do ponto de vista ideológico, né? Apagou o nosso direito de defesa, deixou o cidadão desarmado à mercê da criminalidade e sob a tutela do Estado, que foi sucateado e abandonado também nesses últimos anos. Tá aí, qualquer profissional da área de segurança, pública ou privada, sabe disso, né? Ele não funcionou, deixou todo mundo na mão. Um exemplo disso, prático, é a Venezuela, tá aí do nosso lado, nosso vizinho. Tá? Houve também um Estatuto do Desarmamento lá, sobre as mesmas premissas do nosso, e olha lá como é que está o povo hoje, né? Serve como um espelho do futuro que nós não tivemos, com a graça divina, né? Mostra pra gente em tempo real o que um povo desarmado sofre na mão de um governo corrupto e ditatorial. Mas vamos lá, esse não é o nosso tema, mas a gente sempre acaba voltando para ele por uma forma de exemplificar, porque o exemplo sempre é a forma mais fácil de ensinar, né? Então vamos lá. Também existe em trâmite aí no Congresso um projeto que visa a revogação da Lei 10.862. Esse projeto, a PL 3722 de 2012, de autoria do deputado Rogério Peninha Mendonça, do
PMDB, atual MDB, né, de Santa Catarina, que propõe a revogação e a criação de novas regras para a circulação de armas de fogo no país. Mas ele está parado lá, abandonado, esquecido, para variar. Alguns dias atrás, o nosso presidente, a presidência da República, editou um novo decreto, o 9.785, em 7 de maio de 2019, que flexibilizava o porte de arma de fogo para o cidadão. Mas a gente já sabe que ele nasceu quase morto, né? Tem uma enxurrada de petições, de mandados de segurança, de tudo quanto é manobra jurídica para derrubar isso aí. Diversas entidades jurídicas, partidos, ideologias, e pode escolher. Tem todo mundo lá, toda a fauna toda está lá. Principalmente o famoso centrão e a esquerda, que de centro não tem nada, né? Além de desarmamentistas de plantão, que é o pessoal que vive batendo no peito e falando que eles estão corretos, né? Só que não sai na rua desarmado, sem segurança. Vamos lá. A retórica é que não se pode governar por decreto, a menos que esse decreto seja de interesse daqueles que estão falando contra. Sem muita discussão em política ideológica, né? Ele não é efetivo e não funciona. Ponto. Isso é sabido. Tá. Fizemos essa parte da introdução política e comentários aí sobre o tema. Agora, e o profissional de segurança que interessa pra gente aqui? Tá? A realidade nossa hoje, todo profissional de segurança, como todo profissional de segurança, aí eu acho que vocês que estão ouvindo isso aqui, conhecem ou já passaram, tá? Se envolveram no seu dia a dia com a violência e suas consequências. Muitas vezes, essa vai cobrar preços muito altos de nós. Tá? Estamos à mercê dos marginais. Não diria porque nós não somos capacitados, mas porque nós estamos inferiorizados com relação ao equipamento, que o deles, infelizmente, são superiores. E como nós não temos o equipamento que eles têm, e nós temos ainda uma desvantagem, eles não estão atrelados à moralidade e à forma jurídica como nós estamos, né? Eles não seguem regras, nós sim. O decreto assinado essa semana, na semana passada, se não me engano, no dia dito acima, dia 7 de maio, né? Ele flexibiliza, facilita a concessão do porte e posse de arma de fogo para nós lá de segurança privada. Porém, né, não é botar a arma na cintura e sair andando não, como todo mundo pensa. A coisa é bem diferente. Como toda informação, ela tem que ser vista na íntegra, não é só o cabeçalho da notícia. Tá? Essa nova situação, observadas as regras expostas e já em vigor, é o seguinte: se você olhar lá no decreto, artigo 20, o porte de arma de fogo expedido pela Polícia Federal é pessoal e intransferível, terá validade no território nacional, é garantida o direito de portar consigo qualquer arma de fogo, acessório ou munição do acervo do interessado, com registro válido no SINARME ou SIGMA, conforme o caso, por meio da apresentação do documento de identificação do portador. Veja bem, a coisa não é por aí, tem que estar tudo legalizado e muito bem feito. Aí no parágrafo 1, ele disserta sobre a taxa estipulada, tá? Para variar. No 2, o porte de arma de fogo de uso permitido é deferido às pessoas que cumprirem os requisitos previstos no parágrafo 1 do artigo 10 da Lei 10.826 de 2003. Então, ela retoma lá a Lei 10.826 e fala, o porte de arma vai ser permitido, mas só para aquele pessoal que está lá no parágrafo 1 do artigo 10 da lei tal. Tá? Então, não é assim. Então, tem que olhar as duas leis. Tá? Considera-se cumprindo o requisito previsto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826 de 2003, quando o referente for, aí tem uma série de situações, de 1 a 10, aí na 11ª posição, quase acabando o texto sem a gente entrar nele, funcionários de empresas de segurança privada e de transportes de valor. Ele não especifica quem ou qual funcionário. Tá? Isso aqui fica aberto. Todos os funcionários de empresa de segurança privada e transporte de valor. Aí começa o nosso primeiro problema. Tá? Ele prega de uma maneira geral que todo mundo que tem um registro em carteira numa empresa de segurança pode. É o primeiro tema que a gente vai apanhar. Aí vamos dissertar sobre o resto.
Continuando, ainda vale observar um outro artigo do mesmo decreto, o artigo 40. As empresas de segurança privada e transporte de valor solicitarão à Polícia Federal autorização para aquisição das armas. Até aí tranquilo. A autorização que trata o caput desse tema será concedida se houver... aí vão as regras das empresas, tá? Parágrafo 1, inciso 1º, segundo, parágrafo 2º, sobre as empresas, o 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e por aí vai, tá? O 5º parágrafo desse artigo é o que interessa para algumas pessoas aqui, tá? É vedada a utilização em serviço de arma de fogo particular do empregado das empresas de segurança previstas nesse artigo. Ou seja, vou ler de novo, é vedada a utilização em serviço de arma de fogo particular do empregado das empresas de que trata este artigo. Ou seja, você pode portar, só que em serviço você não pode usar a sua. Aí você está indo contra a lei, tá? O parágrafo 6º e 7º prega sobre as mesmas condições de empresa de segurança privada. Dessa forma, nós temos duas observações bem técnicas a olhar aí. No artigo 20, sobre o porte, funcionários de empresa pública, funcionários de empresa de segurança privada e de transporte de valor. Aí, lá no artigo 40, vedada a utilização em serviço de armas de fogo particular, tá? Ou seja, você que tem sua arma de fogo e acha que vai levar ela para o trabalho, está redondamente enganado. Você pode até levar, mas não vai poder trabalhar com ela. Aí você vai entrar naquela outra retórica, onde você vai deixar ela? No seu armário? Tá? Você confia? Aí, de certa forma, a gente tem que pensar o seguinte, até onde o meu bom senso vai? Aí voltamos lá no começo, naquela história da valorização e da conscientização do profissional. Não é porque eu posso que eu devo. E não é porque eu devo que eu posso. É estranho falar isso, mas é verdade. Eu saio com a minha arma, seja ela qual for. Vou até a empresa, coloco ela no meu armário, pego a arma da empresa e vou trabalhar. Volto, minha arma sumiu. E aí? Cadê a minha responsabilidade, a minha proficiência, o meu profissionalismo? Ah, mas eu tenho que confiar nos meus companheiros. Tá bom. E daí? Confiei e me dei mal. Quem saiu perdendo? Então isso tudo tem que ser pensado. Nós temos que pensar também que temos direitos e deveres. Isso é uma regra básica da vida em sociedade. Tá? E não é porque eu sou profissional de segurança, eu exijo só os meus direitos. Eu tenho uma série de deveres e os senhores estão cansados de saber disso. Essas conquistas, elas vêm para nós na área de segurança pingada, quase secando. Tá? Essa conquista aí do porte de arma de fogo, fora do trabalho, ela é perfeita. Tá? Ela vem a atender uma demanda antiga, porque vamos balizar por uma coisa bem simples. Alguns de vocês, alguns dos senhores e das senhoras trabalham em locais de risco e são visados. Não é porque nós somos o dito vigilante que a gente não toma tiro de vagabundo na rua. Muito pelo contrário, nós somos visados, mesmo porque alguns de vocês já impediram um assalto, já trocaram tiro na porta de banco, já impediram assalto a carro blindado, já escoltaram pessoas que foram ameaçadas ou tentativa de sequestro, enfim, uma série de coisas que eu não preciso falar aqui, justificar nada. Vocês sabem disso até muito melhor do que eu. Então a necessidade de defesa sua e da família é premente, tá aí. Tá? Então essa é uma conquista que, poxa vida, é muito válida e muito esperada. Tá? Eu acho que não cabe aqui abordar tipo, arma, etc., porque isso aí é um assunto para uma matéria futura, tá? Se for de interesse. Mas é muito importante que as pessoas, principalmente aquelas que não se atentam ao tema, e nós, na área de segurança, às vezes caímos nesse erro, o que é posse e o que é porte. Tá? Porque a gente vê na televisão direto, a pessoa foi presa dentro de casa por porte de arma de fogo. Pera um pouco, dentro de casa por porte de arma de fogo? Sabe, isso é errado. Às vezes esse comentário errôneo vai para o boletim de ocorrência, que isso é um horror. Tá? Dentro de casa é posse, na rua é porte. Então vamos diferenciar. O que é posse? Ter a posse de arma de fogo significa poder mantê-la sob sua guarda em casa, ou nas dependências desta, ou no trabalho, desde que seja responsável legal ou proprietário do estabelecimento, se não for a sua casa.
Para ter direito à posse de arma de fogo, o cidadão deve ter no mínimo 25 anos, declarar efetiva necessidade de uso, o que parece que mudou nessa lei, eu não acabei de ler ela ainda, apresentar comprovação de idoneidade, isso com certeza foi mantido. Inexistência de inquérito policial ou processo criminal, que é o fato, né? Não dá para você responder a crime, seja ele qual for, ainda armado, bem como a comprovação de capacidade técnica. Esse último ponto, para mim, é o fundamental. Comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica. Tá? Esse ponto aqui é o nosso segundo calcanhar de Aquiles. O nosso primeiro problema é aquele lá da pessoa indiscriminada a portar pela segurança privada. E esse aqui é o que pega mais do nosso ponto de vista da proficiência técnica. A aptidão, capacidade técnica e psicológica. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido incorre em pena de detenção por 1 a 3 anos e multa. É o resultado da posse errada. E o porte foi proibido em 2003, né, salvo poucas exceções explicitadas na Lei 10.826/2003, hoje em vigor, que parece que foi derrubada aí em parte pelo novo decreto. Se ele cair, ela volta a valer. E quem tiver no trâmite aí, nesse entremeio com a arma, vai incorrer em crime pela lei que está em vigência. Então, atenção nesse detalhe aí. Permissão de levar a arma de fogo consigo pronta para uso em locais que não são de sua propriedade. O ato de portar inclui, segundo o artigo 14, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder e ainda que gratuitamente emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Essa era a descrição da Lei 10.826, tá? Agora ela concede, o novo decreto concede o oposto disso. O crime nesse caso aí, do porte ilegal, é de 2 a 4 anos. Essa descrição mudou de acordo com o novo decreto, a Lei 9.785, de 7 de maio de agora 2019. Terá uma nova redação, tá? O artigo 1 do novo decreto regulamenta a Lei 10.826 de 2003. Aí vamos falar um pouco sobre essa regulamentação. Então vamos lá. O que é a nova lei, o novo decreto-lei, né, prega sobre a posse ou porte de arma de fogo? O artigo 1º do decreto 10.826 de 2003, tá? Ele é regulamentado pela nova lei, digamos assim, com o objetivo de estabelecer regras e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição, e dispor sobre a estruturação do Sistema Nacional de Armas, o SINARM, e do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, o SIGMA. O artigo 2º, para fins do disposto nesse decreto, considera-se. Aí ele fala o que é arma de fogo de uso permitido, tá? Ele abriu o leque de armas que até então eram restritas, mas para quem conhece um pouco de arma de fogo e não vai nessa onda de que isso é mais perigoso do que aquilo e etc., porque a arma é grande, de grande porte, a gente cansou de escutar essa porcaria, esses comentários idiotas de leigo que acha que sabe muito, tá? Armas de fogo semiautomáticas e de repetição que sejam de porte, que, com a utilização de munição comum, não atinjam na saída do cano energia cinética superior a 1.200 libras por pé e 1.620 joules. Começa aqui a briga. Quem que entende de libras por pé e joules? Quem trabalha na área de balística, quem conhece balística. Então já começa por aí. Se for para atender essas regras, todas as armas que são hoje de uso restrito de policiais e entidades de segurança, elas passam a ser de uso permitido, a não ser as superiores, que são bem ínfimas. E há de se convir que ninguém quer andar com um fuzil de assalto traçado nas costas aqui, né? Eu acho que uma arma de fogo 9mm, 44, 45, 357, que são básicas no mundo todo aí afora, tá? Elas são de bom tamanho, mesmo porque a ideia não é virar isso aqui um bang-bang, gente. É dar
o direito de defesa e dá o direito do cidadão escolher se ele quer ou não. É essa que é a retórica da história. Nós somos tolhidos no nosso direito, fomos podados no nosso direito de escolha. E a regra é essa aí, gente. Nós temos o direito de escolher sim ou não. Não é porque eu tenho o direito que eu vou ter. Aí implica em custo, em necessidade efetiva do meu ponto de vista, não do ponto de vista do governo. Sabe? Eu quero ter uma arma em casa para defesa. Às vezes você pega uma arma e põe dentro de casa e até esquece que ela existe, guarda ela num cofre lá em algum lugar e lembra que ela existe quando você vê na televisão que uma casa foi invadida. Isso 3 anos depois. Tá? A gente cansou de ver histórias de pessoas que compraram arma, colocaram em casa e nunca usaram, nem no stand foram. E pessoas que têm efetiva necessidade não têm e sofrem as maiores mazelas, sabe? Aí tem uma série de retóricas que todo mundo sempre escutou, e dos dois lados, tanto armamentista como desarmamentista, a gente acaba escutando que são falácias ou são necessidades, né? Tem aquela famosa retórica de que armado você tem 50% de chance de matar ou morrer, desarmado você tem 100% de chance de morrer. Se você for olhar friamente pela estatística do que tem acontecido, tá? Ela deixa de ser um chavão ou uma frase de efeito para ser uma realidade, sabe? É uma situação de que você coloca o criminoso na dúvida de que será que esse cidadão, será que nessa casa tem uma arma? Sim ou não? Ele tem 50% de chance de desistir. Agora, hoje em dia, ele tem 98% de chance de ter razão e de lograr êxito no que ele quer fazer, porque nós temos o Estatuto do Desarmamento. E como cidadãos de bem dignos, nós entregamos as nossas armas e aceitamos o Estatuto. Só que o criminoso não, sabe? E a parte que devia ser desarmada não foi, mas isso aí todo mundo sabe, tá? Seguindo aí, tem uma série de especificações do que é arma, do que é munição, da classificação, do que é proibido, da munição, das restrições e etc. Eu recomendo, eu vou deixar aqui na parte escrita do site, os links. Leiam o decreto, tá? Isso é importante. Antes de comentar qualquer coisa, tem uma base legal para discursar e para conversar. Não adianta fazer o famoso bate-boca na hora do almoço sem base para conversar. Tudo bem? Ele mantém a proibição de fabricação de réplicas e simulacros e por aí vai. O porte de arma de fogo para o profissional de segurança. Aí entra a parte que nos interessa efetivamente. Senhores e senhoras, esse tema aqui, agora, o porte para nós da área de segurança é uma coisa muito séria. Tá? É um assunto que muitos de vocês vão concordar comigo e muitos vão me crucificar. Mas enfim, já abordamos aqui, tá, as referências cabíveis à legislação vigente e tudo mais que preocupa e deve gerar a mesma atenção em todos vocês. Pelo menos deveria. Boa parte desse tema, tá, é controverso, pelo menos para pessoas que não entendam. Frequentemente utilizados por políticos, juristas e desarmamentistas para justificar a restrição no porte e posse para o cidadão e algumas classes profissionais. Tá? Como assim? Não entendi. É simples. As nossas atitudes, elas refletem no ponto de vista das pessoas e servem de base ou famosa munição para o inimigo. Tá? Principalmente para nós, da classe de segurança privada, que já nascemos com uma fama, né? E conforme as coisas vão andando, elas, ao invés de melhorarem, elas vão piorando. A capacidade do cidadão, em geral, e de alguns profissionais de ter o direito de posse e porte de arma de fogo é um tema bastante controverso. Aborda a capacidade, a proficiência, o conhecimento pessoal de cada um, tá? Para ter o direito a essa atribuição. Isso aí complementa o comentário anterior. A falta disso aí dá munição para o inimigo. Além de um tema muito pessoal e peculiar, para cada ser humano, para cada profissional, é a capacidade intelectual e mental para portar uma arma de fogo. E os senhores sabem bem do que eu estou falando. Para quem já testemunhou uma briga em bar, uma briga de trânsito, ou uma pessoa estressada, ou uma pessoa
incapacitada portar uma arma de fogo, tá? O senhor sabe do que eu estou falando. Existe uma retórica que é ciência pura, tá? Aí virou uma frase de efeito e as pessoas às vezes ficam brigando, tá? Elas não entendem a frase e ficam batendo. Todo mundo sabe que a arma de fogo não mata ninguém. Ela é uma ferramenta. Quem utiliza a ferramenta comete o ato. Mas as pessoas não entendem isso, tá? E isso é uma coisa muito óbvia. E não entender o óbvio, começa por aí o problema, tá? Diversas formas e meios e motivos, muitos delas sobre a alegação de que forte emoção, estresse, descontrole emocional e até raiva, tá? Fatores injustificados do ponto de vista jurídico e do fator humano que alimenta a fogueira da discussão sobre a legalidade ou ilegalidade do porte de arma de fogo. Cada vez que acontece ouvimos a famosa frase: eu não falei que ele não tinha capacidade para isso? Acho que vocês já ouviram isso em algumas situações também. Eu vou deixar uma pergunta para vocês comentarem lá nas respostas do escrito. Bem simples. Todo mundo tem o direito de ter e portar uma arma de fogo? Tá? Essa é uma pergunta bem simples. Todo mundo tem o direito de ter e portar uma arma de fogo? Isso é de modo geral. A lei fala que todo mundo, salvo as exceções que estão descritas lá. Esse todo mundo aqui fica bem abrangente, né? Mas vamos imaginar que está liberado. Todo mundo vai comprar na feira, como estavam falando, né? Vão vender munição no farol, vão vender balinha no farol, né? Vou botar no seu espelho retrovisor um blister com 20 munições. Compra aí, tio. Né? Não é assim que estão falando por aí? Então, todo mundo tem o direito de portar uma arma de fogo? Independente do que a gente acha, do que nós achamos da área de segurança, tá? De que temos ou não direito, ou precisamos ou não, pelos motivos mais variados possíveis, inclusive os profissionais, sempre haverá uma preocupação presente que cai sobre o uso da arma de fogo, quando de uma ocorrência real ou de uma efetiva necessidade. Os senhores sabem disso. Todos nós sabemos que, mesmo em serviço e dentro do estrito cumprimento do dever legal, quando precisamos sacar e fazer uso de uma arma de fogo, as implicações legais são sempre a priori contra, tá? Nós sempre vamos responder inicialmente, tá? Vamos sempre olhar e apontar para a gente, tá? A priori são sempre contra, salvo os raros casos, né? E lógico que se a gente tiver feito tudo certinho dentro das perícias, das minúcias da lei, muitos fatos e provas depois podemos reverter à luz da verdade. Por que a gente sempre cai nessa retórica, né? Aquela história, a culpabilidade recai sobre quem acusa, né? Não a mim me defender de quem acusa. A defesa é minha se a pessoa me acusar. Mas enfim, como é que funciona isso? Eu sou sempre culpado até que eu prove em contrário? Por quê? Também recai sobre a nossa qualificação e a nossa proficiência. Tá? Porque a gente já cansou de ouvir programas de policiais aí na TV, né? Programas em que se você botar uma panela embaixo da TV, você capta o sangue, de pessoas que vivem brandindo que nós não podemos ter armas de fogo, que somos incapacitados, não somos profissionais cabíveis, que só policiais civis e militares podem ter, e que o bendito guarda civil também não deveria ter, ou deveria ter, mas ele é um guarda civil. Aí a gente escuta uma série de ofensas, tá? Que não são cabíveis, tá? Porque se vocês acompanharem os temas anteriores, vocês vão entender. Ele é um sujeito analfabeto, incapacitado, armado. Ele é um profissional desqualificado, não tem treinamento, não tem nível de emoção. O policial militar estuda, 9 meses, 10 meses, 12 meses e ainda faz burrada. O policial civil também. Aí o guarda civil municipal é um policial militar, é um cidadão frustrado que não conseguiu ser nenhum nem outro, não quis ser vigilante, ficou no meio termo. A gente escuta essas bobagens todo santo dia, tá? Às vezes a gente tem que engolir seco e sair andando dando risada amarela de canto de boca, né? Alguns de vocês até já brigaram por essas ofensas, inclusive eu já briguei, tá? Já discuti com pessoas que eu conhecia por causa dessas retóricas idiotas. Mas é isso aí que alimenta a fogueira, né? Para não dizer das vaidades. Agora a gente vai imagina o seguinte:
Depois de toda essa luta, depois de toda essa retórica, depois de tudo isso que a gente chegou aqui, vai dar errado. Como assim dar errado? Né? Conseguimos o direito, né? E profissionais de diversas áreas também conseguiram, junto com a gente, a mesma condição. Tá? Atiradores, CACs, né? Mas o que interessa pra gente aqui é o nosso direito de portar arma de fogo. Aí eu tenho esse direito como profissional, trabalho, aí estou vindo do meu trabalho com a minha arma pessoal, porque é profissional, deixei na empresa, tá? E por uma briga doméstica ou um fato extra-residência, um exemplo idiota aí, eu efetuo o disparo de arma de fogo num bar que eu estava passando, fui cumprimentar alguém, estou lá dentro, nem bebi, só fui cumprimentar, houve uma discussão, matei alguém, tá? E aí? Né? Que acontece? Eu fui imprudente, fui negligente, agi com imperícia, incapacidade e irresponsabilidade. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas vocês conseguiram entender a retórica? Eu passei pelo local, estou portando a minha arma pessoal, entrei no estabelecimento para cumprimentar um amigo que estava lá dentro, e por um motivo A, B, C, D, X, Y, não interessa, eu tive que efetuar disparo de arma de fogo e levei a óbito algumas pessoas que estavam desarmadas. E se provar que o autor dos fatos tiver agido de forma imprudente, com imperícia ou irresponsabilidade? Porque, de certa forma, não deixou de ser. Porque aí recorre, eu estou portando uma arma de fogo. O bar é um ambiente adequado? Essa que é a retórica. Mas eu nem bebi, fui cumprimentar um amigo. Todas essas atitudes a gente já ouviu acontecer. E tudo isso é munição contra. Sabe, toda essa atenção ela é desnecessária. O que eu deveria ter feito não é parar e ignorar um amigo, é chamar ele para fora do bar, cumprimentar ele lá fora e seguir meu caminho, tá? Aí entra aquela historinha boba da legislação do trabalho, né? Do técnico de segurança do trabalho. O que é acidente do trabalho? É no trajeto de casa até o trabalho. Aí isso todo mundo já sabe. Agora, um acidente de arma de fogo da minha empresa para casa, de casa para a empresa. Onde eu estava? Eu estava num ônibus que foi assaltado. Eu reagi ao assalto. Tá, é uma coisa. Aí eu adentrei em um estabelecimento comercial, um bar. Meu amigo estava bebendo, eu estava ao lado dele, ele entrou numa discussão, eu saquei para defender e matei alguém. E aí? Qual das duas situações é menos ruim? É isso que nós temos que pensar. Tá? Esse fato não se restringe apenas a nós, a área de segurança privada, sim a todos que portem uma arma, seja ela qual for. Só que algumas áreas têm um respaldo maior do que o nosso, isso eu já sabe. Sobre nossa categoria, essa situação fará um maior efeito nocivo em face do que a gente já viu, já discutiu, já falamos aqui anteriormente sobre a nossa valorização de como somos vistos pela sociedade e de como queremos ser vistos. Eu vou reforçar a pergunta aqui com outra, aquela que eu quero que vocês respondam. Todos os profissionais formados em atividade saberão portar, conservar e usar, se necessário, uma arma de fogo? Aí pega, né? Aí é na própria carne. Justifica lá para mim, por favor. É uma retórica para que todo mundo saiba. Todos nós da área de segurança, de modo geral, aquele 1,5 milhão de profissionais, todos eles têm condição de portar uma arma de fogo? Saberão o que fazer com ela? Sabe conservar uma arma de fogo? Sabe utilizar de forma segura? É isso que eu queria que vocês me dissessem. Reforço que chegamos a um ponto da nossa jornada que, enfim, um político olhou para a nossa classe. Isso é importante, a nossa representatividade. Agora é a hora de abordar esse tema com quem diz que nos representa, já que o nosso presidente nos olhou, falou, olha, fulano olhou pra gente, e vocês vão parar de olhar pro próprio umbigo e vão olhar pra gente? Agora é a hora. Se não funcionar lá, funciona cá, tá? Na valorização, na capacitação, no salário e tudo mais. Ele lembrou da gente mesmo que na última linha do artigo, quase ficamos de fora, mas tudo bem. Tá? Mesmo assim, precisamos mais do que nunca nos capacitar. Agora é a hora. Não adianta falar que quer pôr uma arma na cintura sem saber o que fazer com ela. Capacitar, treinar técnico e psicológico. Tá? Porque vocês sabem que existem pessoas que são peritas em tirar a gente do sério. Seja na porta giratória de um banco, seja num carro forte, no trânsito, né? Porque você está parado na vaga de que o cidadão queria que você fosse dele.
o famoso você sabe com quem você está falando e por aí vai. Então, treinar o psicológico é fundamental. Esta nova etapa que nós estamos entrando aí, ela é fundamental. A gente tem a oportunidade, o direito de nos defender e provarmos que somos capazes, tá? Não só falando, mas fazendo. Vamos fazer por merecer, gente. Esta liberdade é um direito inato à vida, à segurança de nossas famílias. Ela só vem dar respaldo para o que a gente sempre fez como profissional da área de segurança. Agora nós temos o direito também de nos defendermos de forma legal, saindo talvez da ilegalidade de uma arma ruim, de uma arma cabritada, né? Ou de numeração suprimida, para uma realidade real, dentro da lei, que é o que todos nós deveríamos fazer, sem jamais pensar nessa primeira opção, tá? Então, gente, vamos lá. 2 perguntas aí para vocês, né? Voltando lá. Todo mundo tem direito a ter uma arma, a portar uma arma, ter uma arma? A segunda pergunta. Todos os profissionais formados como vigilância, carro forte, VSPP e todo mundo da área de segurança privada, de modo geral. Todo profissional formado em atividade vai saber portar, conservar, usar, se necessário, uma arma de fogo de forma adequada dentro das premissas da nossa profissão? Eu peço que vocês respondam lá e deem um feedback pra gente. Eu sei que esse áudio foi longo, foi em diversas etapas, mas o tema merecia. Aí mais pra frente a gente vai tentar fazer outros áudios também e seria legal que vocês dessem um retorno, tá bom? De qualquer forma, eu agradeço muito, tá? Eu espero que vocês fiquem bem seguros. Eu sou Alexandre Martins e nos falamos em breve. Forte abraço a todos.